Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para dar continuidade à série Livros Cristãos, essa série especial que nós estamos fazendo. Bom, aqui eu tenho um livro que se chama Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora. Este livro eu li há uns 15 anos atrás, mais ou menos, e ele é uma leitura, traz testemunhos, traz coisas incríveis a respeito de oração, do quanto a oração de uma pessoa, de uma mãe, de um pai, de um tio, alguém que se preocupa com uma criança, tem valor na vida dessa criança. Bom, eu não preciso dizer que muitas vezes, lendo esse livro, eu chorei, eu ri. Enfim, ele proporciona coisas muito boas para nossa vida. Agora eu quero falar de um livro que é um clássico. Ele é simplesmente o segundo livro mais vendido no mundo, após a Bíblia apenas. Ele se chama O Peregrino, de John Bunyan. A vida de John Bunyan também é contada no Heróis da Fé. Se você não assistiu aquele vídeo, você pode assistir, né? Que eu falo do Heróis da Fé. Bom, enfim, o Peregrino, a minha edição tem as duas histórias, tem o Peregrino e a Peregrina, que é a continuação. Mas existem livros que você compra que é só o Peregrino, né? Eu recomendo os dois porque a Peregrina nos ajuda a entender um pouco mais o Peregrino. E John Bunyan foi uma pessoa extremamente simples, uma vida humilde, mas muito humilde mesmo. E o legado dele foi Jesus Cristo, tanto para os filhos quanto para as pessoas que viveram e também para as gerações que puderam aí ter o privilégio de ler esse O Peregrino. John Bunyan escreveu ele quando ele estava encarcerado por amor ao evangelho, por pregar o evangelho. Ele não queria parar, ele tinha o amor de Deus no coração dele pelas pessoas e isso fazia ele pregar o evangelho para que as pessoas não fossem condenadas eternamente. Então, gente, esse O Peregrino, ele é uma história de fantasia, porém ele usa muitos exemplos da vida de um cristão. Então, quais são as dificuldades de um cristão? Ele coloca nesse livro, nessa história, mas de uma forma elaborada. Por exemplo, o cristão tem medo. Ele usa uma figura de um gigante. Não vou contar. Não vou contar. Mas é como se ele falasse das coisas espirituais de uma maneira palpável, que até uma criança entende. Aliás, esse aqui é um livro que você pode dar para uma criança ler, para um adolescente ler. A pessoa de qualquer idade vai gostar de ler O Peregrino. Também tem o filme, né? Eu conheci primeiro o filme. E, bom, gente, sem palavras, né? Não dá nem para descrever. Outro exemplo que o Peregrino traz, que é bastante interessante, é a respeito do cristão que encontra a graça. E antes daquele momento, o cristão carrega um fardo muito pesado. Foi o que aconteceu na vida de John Bunyan. Porém, ele retrata isso no livro de uma maneira tão maravilhosa que fica gostoso de ler, fica uma leitura bastante prazerosa, a gente quer saber mais, quer ler mais e quer dedicar um tempo, não é uma leitura maçante, certo? Então fica aí a dica, O Peregrino de John Bunyan e A Peregrina também, que é a continuação. Bom, falando em clássicos, eu tenho aqui nosso querido Spurgeon, bem provavelmente você já ouviu falar dele. Este meu livro é dos milagres e parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o tamanho dele. Ele é até pesado.
e contém nele estudos bíblicos, ou melhor, pregações, só que antes de pregar ele escrevia, e então ele deixou para nós esse legado e que abençoa muito as nossas vidas. Bom, eu não uso esse livro para me basear para fazer pregações, tá? Para fazer pregações eu uso a Bíblia, vou falar sobre isso no próximo vídeo. Porém, eu gosto de ouvir pregações, eu gosto de ler, eu gosto disso porque muitas vezes eu identifico algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e também trouxe ao coração de outras pessoas. Então isso me deixa muito feliz. E não é diferente com o caso de Spurgeon. Quando eu soube que existia esse livro, eu tive que ir atrás dele porque eu desejei muito. Então tá aqui o exemplo para vocês. Olha, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Aqui o sumário, né? São 173 ministrações de Spurgeon, tá? Então, é aquela coisa, né, gente? Não vamos idolatrar o pregador, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Porém, eu gosto de encher a minha vida com as coisas do reino do céu. Esse livro em específico, ele fala a respeito de Jesus Cristo, ele fala a respeito dos evangelhos, e os 4 evangelhos do Senhor Jesus Cristo, na verdade, é o que eu considero ali algo de precioso na Bíblia, é a minha leitura favorita. Então, quando eu soube que esse livro existia, eu quis ir atrás dele. Amém, queridos? Então, esse vídeo eu vou ficando por aqui e reforçar aí com vocês, leiam a Bíblia. Você pode até deixar de ler algum livro para ler apenas a Bíblia, mas nunca o contrário. Deus abençoe a sua vida.